Ela vibrou quando a mãe de santo disse que já estava pronta para servir as entidades. Assista, comente e compartilhe. Sim, você é minha. E eu lembrei da voz que eu escutava na infância. Sim. E eu gelei. Quando eu gelei, eu não conseguia transpassar. É como se fosse uma barreira mesmo, um muro. Eu não conseguia passar. E quando eu olhei para a sacada, tinha uma cartola e um. E um. Ai, qual é o nome, gente? Daqui Agora, que anda com a cartola. Eu com não a sei. cartola, você fala de mágico? É uma cartola de aquele- mágico e uma outra coisa, assim. Uma caixinha não, né? Não, para andar, assim. Esqueci, uma bengala, tipo uma bengala. Sim. Assim, bem na porta. Quando eu olhei para isso, eu já entendi que era o Exu estava comendo A oferenda que a você oferenda. colocou lá. E eu contei, né? Aí a minha mãe de santo falou assim: é porque você já tá pronta. Você já tá pronta. Eles estão trabalhando em você. Eu falei: ai, que bom. Oh, não. Ai, que maravilha. Vamos lá. Mas eram assim, segundos de uma alegria e depois de uma opressão, uma tristeza, um desespero muito grande. E eu vivia assim. Tinha nesses 21 dias, eles me faziam levantar à noite, por exemplo, e saudar o altar que eu tinha feito por horas, horas. E meus joelhos, meus calcanhares ficavam em carne Você estava viva. incorporada ou não? Eles Não, que mandavam você ir lá, eles assim. mandavam e se eu saísse, ninguém acredita, né? Hoje em dia as pessoas não acreditam mais nisso. Mas se eu saísse dali, eles me colocavam lá de volta, Na cama? Não, no lá, joelho. de joelho. E eu chorava, eu pedia misericórdia. Falava assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Oxalá, para. E nada, e eu ficava lá Ele por fazia horas você e de horas e escravo, horas. né? Sim. É isso que o inimigo faz. Até que chegou um dia D, que foi o final do 21º dia. Eles falaram pra mim assim, olha, você vai pro banheiro agora, você vai retirar todos os pelos do seu corpo, todos, e você vai tomar um banho de sal, depois você vai tomar um banho de açúcar. Ok. Fiz, Sim. entrei no quarto com a vela e assim, era como se fosse um batismo com fogo, sabe? Passava a vela, não para me queimar, mas passava a vela pelo meu corpo, fazia uns movimentos e tudo mais. Quem fazia? Sim, Quem fazia isso? Era a mulher lá? não, era somente eu e eles. Ah, é? Somente eu e eles dentro de um Em quarto. casa. Nossa. Dentro de um quarto que esse quarto virou assim o Um lugar, o ambiente próprio ambiente para próprio. eles. Sim. Eu consagrei tudo. Sim. E era tão interessante que eu estava sozinha, eu consagrava e depois, quando eu ia procurar, eu tinha feito exatamente o que eles faziam nos terreiros e eu não tinha noção disso. Sim. E aí eu fiz todo esse trabalho com a vela, mas eu fiz esse trabalho com a vela já com o coração pesado. E eu pensava assim, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E, né, eu acho que era já o Espírito Santo me incomodando para olhar mais, para vigiar e ele já sabendo do que ia acontecer, porque quando uma pessoa ela é escolhida no ventre, eles sabem que vai acontecer. Sim. O que eles trabalham ali é para sua morte, para que seja ceifado o plano de Deus para sua vida. Porque se continuar vivo, Deus vai fazer o que ele vai fazer. Sim. E aí eu comecei a ficar bem pensativa, e quando eu comecei a ficar bem pensativa, eles começaram a acelerar o processo e me deixar com muito medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha Você medo. começou a ter medo. Comecei a ter um pavor Sim. de fazer mal para alguém. Sim. Porque o meu medo não era deles, o meu medo era fazer mal para alguém. Eu tinha medo de jogar meus cachorros da sacada.
e eles foram começar a colocar imagens disso acontecer, Nossa, entendeu? sim. E eu mandei mensagem para ela, falei assim, pelo amor de Deus, mãe, o que que tá acontecendo comigo? E eu contava e ela falava assim, eu não sei. Hum. Eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, Nossa, pronto, agora eu tô sozinha, agora acabou. meu E aí Deus. ela foi e falou assim pra mim, dorme com a Bíblia aberta, Sua mãe a falou. mãe de santo. A mãe de santo falou. Meu. Dorme com a Bíblia aberta no Salmo 91. E eu parei, aí me deu um estalo, né? Eu falei, E ela foi evangélica, ela? Ela já serviu a gente, Deus? é só um outro adendo muito pesado agora. Porque ela falou assim pra mim, eu vou ver com o pastor que Uhum. que faz trabalhos comigo. Ah. Ah, então ela não era. Ela conhecia uma pessoa da igreja. Na realidade, eu conhecia outra mãe de santo, que isso foi no lugar que eu trabalhava, que ela fechava o terreiro dela alguns dias da semana para atender pastores. Sério? É, Olha só. infelizmente. É por isso que a gente tem que ter tanto discernimento Sim, sim. para estar num lugar, Isso. né, Principalmente ter visão, né, de Deus e debaixo até da os direção. pastores, né? Você tem que ter sabedoria, né? É, porque tem algumas pessoas que realmente são lobos, né? E eles querem Isso. visam lucro, né? Sim. E não almas. Então, ela conhecia, ela não era evangélica, ela conhecia os pastores que sabiam, Longe de né, ser. é. Ela era longe de ser Por isso evangélica. ela te falou, abriu o Salmo 91. 91. Porque ali ia ter alguma coisa. Sim. E eu, como nunca tive tanto medo, eu não só abri o salmo, eu comecei a Uhum. ler. Hum. E assim, Deus tem misericórdia demais a gente, né? Sim. Porque eu lia o Salmo 91 com incenso na mão. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu E eu Deus. lia o Salmo 91 e as velas apagavam e voltavam. Olha, E as coisas se mexiam na casa. meu Deus. E eu tinha uma gata e um cachorro, eles ficavam diferentes. Ah, com certeza. Assim, eles tinham comportamentos que eles não tinham, eles paralisavam de uma vez. E eu falei, e eu comecei continuando, Deus, continuando. sim, sim. Eu continuando, pegando e assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E até que chegou um momento em que parece que não era mais eu que estava ali, mas também não eram mais os demônios, Sim, que sim. esses eu conhecia. Chegou um momento que eu parei e apaguei, as velas estavam acesas. Peguei todas as coisas assim que eu tinha, livros, né, de ocultismo, Sim. tudo, Tudo que você tinha ali, né, altares, tudo. sim, coloquei tudo num saco e desci. Isso era umas 2 da manhã. E eu desci para colocar lá fora no lixo. E eu fiz isso várias vezes, Sim, sim. levando tudo, e eu não entendendo. Aí eu coloquei uma cruz no pescoço, só a cruz, Sim. não era um crucifixo, era só a Uhum. cruz. Coloquei e deitei. Deitei, e quando eu deitava assim, eu via os flashes, assim, os pontos escuros, sabe? No Sim. quarto, andando. E eu pegava a cruz e olhava e falava em outra língua. E eu não sabia que língua que eu estava falando. Sim. E, e eu falava em outra língua e mostrava a cruz e eles sumiam. Meu E eu dormi. Deus. No que eu dormi, eu acordei às 7 horas no outro dia. Tomei banho. E eu via antes demônios no box do banheiro. Onde eu Sim. via demônios, no box do banheiro, eu fazia uma cruz. Não me explique Sim. por que não. Tem algumas coisas no meu próprio testemunho que eu não sei te Tem explicar. algo sobrenatural, não é que? E aí eu fui, e eu lembro que eu fiz isso, aí depois me veio o salmo na cabeça. Eu peguei um óleo, ungi a minha cabeça, Não, sim. comecei a pegar as coisas assim que eu usava, o restante das roupas, e comecei a tirar.
E assim, parecia que eu tava me mudando. Sim. Porque eu pegava as coisas e aí começou. Que tocavam duas músicas na minha cabeça. Um ponto e Eu Navegarei. E essas duas músicas ficavam brigando dentro da minha cabeça. E eu não entendendo, e de repente a minha mãe liga, desesperada, porque eu já tinha mandado: mãe, ora por mim, pelo amor de Deus, não sei o que tá acontecendo. Sim. E ela liga, aí eu começo a pegar o celular e discar o número das pessoas e pedir perdão. Se você sentiu vontade de fazer. Não, não era eu. Não, sim. Não era eu. Se eu fiz algum trabalho pra você, por exemplo, eu fiz um trabalho pra você, por qualquer coisa, não tô falando coisas ruins, Sim. né? Porque às vezes falava assim: eu tô fazendo pra sua proteção. Eu fazia, eu mandava mensagem pra você e falava assim: me perdoa por isso, isso e isso. Eu encontrei Jesus e agora eu sou dele. Olha só. Eu fiz isso com todo mundo, fiz isso no grupo da minha família, pedi perdão. Aí meu irmão, que ele é cristão, ele já foi direto para minha casa. Ele me encontrou, eu tava nua, Meu Deus. chorando, porque vinha e voltava, sabe? Era uma guerra dentro O de mim. demônio vinha, incorporava. Incorporava e eu gritava que eu não queria mais. Era uma guerra. Meu Deus. Era uma guerra. Sim. Ele Era- queria fazer mal em você ou te usava pra fazer mal ou só queria Não. mesmo Ele queria me atormentar mesmo ele queria sua mente, né? atormentar minha mente. E muito provavelmente eu estaria agora no manicômio, né? Meu Deus. Bom, aí seu irmão veio. Aí meu irmão veio. Meu irmão veio e ele olhou pra mim e eu manifestei. E ele falou, né? Em nome de Jesus, sai. E ele saiu. Aí ele olhou pra mim e eu falei assim: Renan, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E ele falou assim: irmã, você aceita Jesus? Eu falei: aceito. Mas ali naquele aceito, foi aquele aceito desesperado, Sim. sem consciência de que o que eu Você estava só queria fazendo, eu só. sair daquela Não, situação. se falasse assim: aceita essa xícara, aceito. Eu aceitava tudo ali, só pra sair dali. Sim. E ele me pegou as coisas e me levou pra casa da minha mãe. E lá eu fiquei e eu não conseguia mais voltar pro apartamento. Não conseguia pensar em voltar. Sim, sim. E aí uns amigos meus foram lá, retiraram tudo do meu apartamento e levaram tudo para casa da minha mãe. Aí nisso, um cunhado meu falou assim: isso daí deve ser que ela deve estar estressada, alguma coisa assim, vamos levar ela no psiquiatra. E eu não sou doida, eu não tô doida. Não é isso, não é isso, não é isso, eu sei o que eu vivi. Mas não me levaram para o médico, mas me levaram num lugar chamado Casa de Maria, que é católica. E me levaram lá para ser atendida, porque lá tinha atendimento psiquiátrico. Ah, sim. Quando eu cheguei lá, a mulher que foi me atender falava assim: você tem visões, você tem isso. E eu olhava e falei: gente, eu não tô louca. Eu não sou esquizofrênica, gente. Não é esquizofrenia isso daqui. Meu Deus, sim. E ela me passou um monte de remédio pra tomar. E a minha mãe: toma, que é pra te acalmar. E eu não tomei, porque eu Você não não queria. tomou, sim. Eu não queria, porque se eu tomasse ali, poderia ficar, né? Porque ele ia te apagar, você ia dormir. Sim, sim. E aí você ia ficar calma no outro dia, dopada. Aí um padre foi lá, que minhas irmãs são católicas, um padre foi lá pra conversar comigo. Aí ele falou assim: eu posso rezar? Eu falei: pode. Ele colocou a mão na minha cabeça, eu manifestei todos os demônios. É como se tivesse como se estivesse dentro de mim um rodamuinho, assim. Meu Deus. E eu manifestei todos os demônios. Aí eu gritava. E eu gritava de cá, meu irmão estava na sala, meu irmão começava a orar em língua. Ah, seu irmão que era crente, tava lá. Tava. E ele começava a orar em língua e o padre, quando o padre terminou, ele falou assim: não é demônio.
porque ele não quis me provocar sexualmente, porque demônios provocam padre sexualmente. É mesmo? Não sei. Eu falei assim, Olha só. eu falei, gente, É porque socorro. padre, né, não tem convívio, né? Não convive com outra mulher, né? Eu falei, Aí vem a socorro. tentação deles tentar. Aí que eles pensaram assim, não, ela só tá cansada. Olha só, meu É Deus. tenso, tenso. Oh, Jesus. Daí, e eu nessa luta, e eu manifestava, e eu gritava, aí parava, porque agora eles vinham pra me assustar. Eu tava com a mão quieta, a minha mão mexia sozinha. Meu Deus. E Mas seu irmão te ajudava? meu irmão orava por mim, Sim. mas eu sabia que eu precisava de algo Sim. a mais. E como a mãe de santo falou da Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a perceber que eu só tinha paz quando eu li a Bíblia. E eu devorei a Bíblia. Em 2 semanas eu estava na metade dela. Sim. E aí, minha irmã falou assim: vamos então no centro para saber. Minha mãe falou assim: você tem certeza? Eu falei: mãe, eu tenho que saber. Eu fui. Quando chegou na porta do centro, eu senti tudo que eu sentia na casa. Eu falei: ai meu Deus, socorro. Aí o pai de santo me chamou, abriu os búzios para Sim. mim. Aí de novo, você tem essa entidade. Terceira vez que eu escutava as mesmas. Sim. Eu falei, não, essa parte eu já sei. Aí ele, você vai ter muita prosperidade no seu caminho. Eu falei, sei também. Isso daí já foi falado. Mas você tá pronta. Isso tudo que aconteceu com você, essa confusão mental toda sua, é porque a sua entidade já tá com raiva de você. Você tem que trabalhar. Olha só. Então, se você falar assim, eu quero, a gente já tá pronto aqui, você já faz seu bori para você já iniciar o seu chamado. E quando ele falou isso, me deu uma coisa tão ruim. E eu olhei para ele, eu parei, falei assim, eu tenho escolha? Ele falou, claro que tem. Eu falei, então tá bom, se eu tenho escolha, vocês quase me mataram. Então, eu não sei o que eu vou ser, não sei se eu vou ser crente, não sei se eu vou ser católica, mas uma coisa eu sei, eu vou seguir Jesus. Quando eu falei isso, ele tampou o jogo de búzios e eu querendo saber mais, né? Eu falei assim, e aí, tem mais coisa? Ele, não, pra você não. Eles não vão falar mais nada. E eu fiquei sem entender, né? Tantas dúvidas. E ele falou isso, eu entendi que era pra ir embora, né? Uhum. Aí eu levantei pra ir embora. No caminho que a gente estava fazendo, estavam pessoas iniciando os trabalhos. Assim, iniciantes na religião. E quando eu fui passar, eu olhei para eles, eu assustei. Aí ele falou assim, e todos eles olharam para mim de volta. Sim. Aí ele falou assim, o Pai de Santo, passa ela pelo outro lado, que aqui ela vai atrapalhar. Eu falei, atrapalhar o quê? Você mal sabia, Não né? sabia de nada. Que Deus já estava ali, né? Com você. Não sabia de nada. Aí eu entrei no carro e fui embora. Sim. No dia 12 de junho, um amigo meu falou assim pra mim, vamos na minha igreja? Eu falei, vamos. Cheguei na igreja dele, o pastor me olhou e falou assim, ele recitou Isaías 43 pra mim. Falou assim, não temas, porque eu te redimi. Quando ele falou assim, você é minha, eu te resgatei, você é minha, eu comecei a chorar. Porque essa frase era que eu ouvia desde pequeno, você é minha. Mas eram demônios falando pra mim agora, eu estava escutando Deus falando, Tá. você é minha. Antigamente eram os demônios, né? E Agora, agora era a voz de Deus. Esse era, né? eu te chamei pelo teu nome, você é minha.